A paz, irmãos. Eu sou a missionária Rosângela França e tem uma palavra aqui muito, muito para reflexão dos nossos comportamentos, né, irmãos? Das nossas intenções ao fazer as coisas para o Senhor, amém? E se encontra aqui em 1 Samuel 15, que diz assim: Samuel manda destruir os amalequitas. Ele manda Saul, né? Deus manda Samuel falar a Saul para destruir esses amalequitas. Mas eu não vou ler todas as passagens, não, que é muito extenso, mas eu quero falar de algumas coisas principais aqui. Aqui eu já vou no versículo 3. Diz assim, o Samuel, né? Vai, pois, agora e fere a Amaleque e destrói totalmente tudo o que tiver, e não lhes perdoes, porém farás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, e desde os bois e até as ovelhas, e desde os camelos até os jumentos. E Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. E chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscada no vale, e disse a Saul aos queneus: Ide-vos e retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que não vos destrua juntamente com eles, porque vós usastes de misericórdia com todos os filhos de Israel quando subiram do Egito. E assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. E então feriu Saul, os amalequitas, desde Avilar até chegar em Assur, que está de frente do Egito. E tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo perdoaram a Agag e ao melhor das ovelhas, das vacas e da segunda sorte, e aos cordeiros e ao melhor que havia, e não quiseram destruir totalmente, porém a todas as coisas vis e desprezíveis destruíram totalmente. Então, irmãos, aqui essa primeira parte, depois vem a conclusão. Olha só, foi ordenado a Saul, que era o rei de Israel, né, de Judá ali, então, que ele fosse até os amalequitas e os destruísse por completo, né? Ali que ele não livrasse nem criança de peito, nem homens, mulheres, ninguém daquela cidade, nem mesmo os animais. Porém, o Saul, ele foi, né, ter com os amalequitas. Só que tinha um outro povo lá no meio dos amalequitas, que eram os queneus. Só que esses queneus, eles foram a favor de Israel, né, na guerra, nas destruições que houve, eles ajudaram a Israel. Porém, Saul, vendo isso, que eles estavam lá no meio, chega para eles e fala: é melhor que vocês se retirem, porque eu vou ter que destruir essa cidade, esse povo. E ali os queneus, mais que depressa, abandonaram aquele lugar e foram embora. Porém, o Saul mata a muitos do que lá estão, e só que o Saul, ele, com o exército, né, eles capturam ali o rei, que é Agag, dos amalequitas, e leva ele prisioneiro, mas vivo. E ali o povo do exército que está com ele ali mata os homens ali, as mulheres. Realmente eles fazem uma chacina ali, realmente como foi feito, foi pedido para ser feito. Porém, ali eles pegam algumas coisas
que era agradável aos olhos, né? Que foi, no caso, o melhor das vacas, os melhores dos animais ali. Eles pegam, inclusive trazem até o rei vivo. Não mataram o rei, o Agag. E aí ele chega na cidade, né? Chega ali em, em Jerusalém ali, e ele acha que fez o melhor que foi mandado ele fazer. Porém, Samuel, eles estavam ali no monte, quando ele ouve aqueles rugidos e ungidos dos bichos, das vacas, dos carneiros, de tudo que era de melhor que ele trouxe, ele falou assim, mas que barulho é esse? Aí quando ele vai até Saul, ele percebe de que ele tinha trago até mesmo o rei ali dos amalequitas. Aí o Saul, ele viu que estava errado, porque Deus tinha mandado a Saul matar todos os amalequitas. E ele ali não obedeceu, porque ele quis fazer do jeito dele, né, irmãos? Então, quando Deus nos ordena fazer algo, tem que fazer para agradar o nosso Deus e não ao homem. E ali, Saul mostrou a sua desobediência, tanto diante de Samuel como do próprio Deus, principalmente do Deus que foi o que o mandou fazer, né? Então Deus estava testando ali a obediência dele. Quantas vezes Deus também não está testando a nossa obediência quando Ele nos pede para fazer algo? E muitas vezes nós não fazemos da maneira que Deus está pedindo para que seja feito, ou seja, uma oração, ou seja, uma busca, ou seja, um desprendimento maior na presença de Deus, né, irmãos? E às vezes a pessoa não está fazendo, e acha que está fazendo e que está fazendo correto. E não está. E aí que eu vou dar uma continuidade aqui na leitura, que eu acho muito interessante, para que os irmãos possam ver como que é. Aí fala que assim, então a Deus manda Samuel repreender Saul. Então veio a palavra do Senhor a Samuel dizendo, arrepende-te, né, de haver posto. Não, o Senhor que fala, arrependo-me de haver posto Saul como rei, porquanto deixou de seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e de toda a noite clamou ao Senhor. E madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã e anunciou a Samuel dizendo, lá chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou-se para si uma coluna. Então fez volta e passou e desceu a Gilgal. E veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhes disse, bendito sejas tu do Senhor, e executei a palavra do Senhor. E então disse Samuel, que balido, pois de ovelhas é este nos meus ouvidos, e um ungido de vacas que ouço. E disse Saul, de Ameleque as trouxeram, porque o povo perdoou o melhor das ovelhas e das vacas para as oferecer ao Senhor teu Deus, e o resto, porém, temos destruído totalmente. E então disse Samuel a Saul, espera, pois te declararei o que o Senhor me disse esta noite. E ele disse-lhe, fala. E disse Samuel, porventura sendo tu pequeno aos teus olhos, não fostes a cabeça da tribo de Israel? E o Senhor te ungiu rei sobre Israel, e enviou-te o Senhor a este caminho, e disse, vai e destrói totalmente a estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles,
Porque, pois, não destes ouvidos à voz do Senhor antes de voaste ao despojo e fizestes de que era mal aos olhos do Senhor. Viu aí, irmãos, o quanto ele fez tudo aquilo que era contrário a que o Deus tinha falado. Então, o Senhor se arrependeu de tê-lo dado o reinado a Saul, porque ele o testou e viu que ele não era obediente. Ele trouxe o rei, que era seu inimigo, ele o deixou vivo. E mesmo assim trouxe dos animais o melhor e disse que ia oferecer a Deus, pois o próprio Deus disse que era para poder matar a todos. Então, irmãos, nós temos que observar com grande é o poder do nosso Deus, o quanto que nós temos que ser obedientes a Ele, porque que Saul não foi obediente e Deus tinha dado ali um reinado, né, irmãos? E Deus se arrependeu. Então, para que Deus não venha se arrepender daquilo que Ele tem nos prometido, né, irmãos? Vamos fazer o que é correto perante o Senhor, não vamos negar Cristo, não vamos fazer pelas metades. Se vamos fazer algo para a casa do Senhor, para Deus, vamos fazer o melhor, vamos tirar a excelência, porque nós temos que fazer tudo para que seja a excelência para o nosso Deus. O melhor tem que ser para Ele, a melhor adoração, o melhor louvor, né? O melhor culto, né, irmãos? A melhor consagração, o melhor jejum, né? Todas essas coisas, já que vamos fazer, que nós venhamos fazê-lo da melhor maneira possível, para que Deus possa se agradar de nós, né, irmãos? Aí aqui Saul fez totalmente o avesso, né? Então Deus o rejeita como rei, né, irmãos? E Samuel ali passou a madrugada inteira orando e clamando, né, para ver se ele conseguia livrar Saul, mas mesmo assim o Senhor fala assim, né? O que que tu tens com ele, né? E aí o Samuel viu que realmente não podia fazer nada, nem orar por ele, nem interceder por ele, porque também ele era desobediente. Saul era desobediente, né? E ele parecia que nem queria servir mesmo ali a Deus e nem queria mesmo reinar, porque ele fazia do seu jeito, né? Da sua vontade, né, irmãos? Então, isso daí é ruim, né? Para mim, para você, nós não podemos pensar do nosso jeito. Tem que ser de acordo com a vontade do nosso Deus, no tempo dele, né? Se temos que esperar no tempo dele, não passar à frente do nosso Deus, não decidir coisas que não agradam ao nosso Deus, né, irmãos? Então, ali ele foi punido, né? Perdeu o seu reinado, porque não fez conforme a vontade do nosso Deus. Aí Deus dá uma continuidade aqui. Então disse Saul a Samuel: Antes dei ouvidos à voz do Senhor e caminhei no caminho pelo qual o Senhor me enviou e trouxe a Agag, o rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou os despojos das ovelhas e das vacas e o melhor no interdito para oferecer ao Senhor teu Deus. Deus não tinha pedido nada, né, irmãos? Então aqui ele acaba sendo abominado pelo Senhor, né? E aí Deus, o próprio Samuel fala, né, que ele foi desobediente, né? E por ele desobedecer, Deus toma o reinado dele, porque ele sabe que sempre vai ter um melhor, né, do que ele. Então deixou ele aqui muito, muito certo de que o Deus não estava contente com as suas ações. Amém, irmãos? Essa é a palavra, tem muito mais para dar continuidade nessa palavra, mas o Senhor Deus aqui já falou grandemente em nossos corações, né, meus amores? Que Deus abençoe a todos, compartilhe meu vídeo, dê um like e assine meu canal, amém?